Bem-vindo à Central 900, eu sou a Marina Orfali, formada em jornalismo aqui na Casper. E aqui a gente fala tudo sobre comunicação e como ela acontece na prática. O nosso chamado de hoje é sobre dublagem. Alô? A dublagem faz parte dos conteúdos que a gente consome há muito tempo. E às vezes a gente acaba esquecendo que nem sempre ela esteve aqui. E que nem sempre ela foi tão simples, ou melhor, tão prática talvez como é hoje em dia, de ser produzida. E o poder que ela tem de adaptar histórias e contar histórias. Como, por exemplo, um fun fact para vocês. Vocês sabiam que o primeiro filme dublado que veio para o Brasil foi A Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. Na época, os atores tinham que estar todos juntos no mesmo lugar para conseguir dublar o filme. E isso levava tipo de 3 a 4 vezes a mais do tempo do que se leva hoje em dia. E para falar mais sobre esse assunto delicioso e divertido, a gente tem um convidado muito especial, Leonardo Camilo, que é dublador, ator, diretor de dublagem brasileiro, é conhecido por emprestar sua voz a Ikki de Fênix em Os Cavaleiros do Zodíaco, Piccolo em Dragon Ball, a primeira voz, e Barney em Barney e os seus amigos, além de ser a voz paulista de Bruce Willis e Nicolas Cage. Entrou para a dublagem em 1978 na BKS e é CEO da Ave Fênix Produções Artísticas. Isso. Bem-vindo! Muito obrigada por topar falar com a gente sobre dublagem. Eu tô animada para esse assunto. Legal, Marina. Obrigado pelo convite. É muito legal falar sobre esse universo, né? Que muita gente vive, e consome, mas às vezes não sabe, né? Como é que é produzido, como funciona. É bem legal. E eu queria saber se você... Porque assim, é uma profissão muito legal, só que as pessoas nascem com o sonho de ser dublador. Eu queria saber como você se tornou um dublador e se você sempre teve esse sonho, ou se ele veio aos poucos ao longo da sua profissão. Na verdade, assim, a dublagem ela é uma ramificação do trabalho do ator, né? Então, todo dublador ele é inicialmente, Ator. em princípio, o ator. Não existe a profissão dublador, e sim o ator que dubla, assim como faz novela, cinema, TV, teatro e tudo mais. Eu comecei no teatro, isso em 74 para 75. Na época, eu vivia em Recife, moleque, garoto, 14, 15 anos, e quis me profissionalizar logo. Então, fui para o Rio de Janeiro, onde tenho minha família, onde nasci e tudo mais, e em seguida, já em 1978, eu cheguei em São Paulo. Chegando em São Paulo, comecei a batalhar, né, para começar, como todo jovem ator e sem conhecer ninguém aqui na cidade. Então você vai para todo lugar fazer teste e tudo mais. E um dos lugares foi justamente a BKS, onde tinha uma escolinha de dublador, e eu fui lá para conhecer, para entender qual que era. Cheguei lá, teve uma coisa muito legal que foi primeiro ouvir aquelas vozes que tinham feito a minha infância também. Dar né, rosto dos às vozes, desenhos. né? Muito E louco. aquilo já foi muito legal. E outra coisa que eu gosto muito de desafio. Então, a dublagem é uma atividade do ator que desafia o tempo todo. Você tem que estar se reinventando na interpretação, porque você faz um personagem a cada, né, a cada dia, a cada hora, vai de um estúdio para outro, faz 3, 4 personagens no mesmo dia. Personagens, atores diferentes, textos diferentes, a ideia toda e a técnica também, né, do sync, que é muito difícil. Então é um negócio que te mantém muito atento, muito ligado, e isso me apaixonou e eu fiquei fazendo em paralelo, como faço até hoje, meu trabalho de teatro, de televisão e tudo, e a dublagem virou, digamos, o meu porto seguro, porque é um lugar onde tem trabalho todo dia. E estou E o que aí você até mais hoje. gosta de fazer? É dublagem? Eu amo teatro, né? A dublagem eu gosto muito da dublagem sim, porém o teatro é o meu primeiro porto seguro, né? Assim, a minha primeira paixão. E a dublagem é, sem dúvida, uma atividade que eu gosto muito e admiro muito assim, as pessoas que fazem, porque é muito especial. Nem todo ator consegue dublar
justamente por conta da parte técnica. E quais habilidades precisa para ser um bom dublador? Bom, primeiro, interpretar, né? E interpretar com a voz tem um quesito aí que é você conseguir ser sutil. Eu digo muito para meus alunos, eu dou aula hoje online de dublagem, eu digo para os meus alunos que você tem que ter verdade. A interpretação é muito verdadeira, diferente de uma interpretação, por exemplo, de teatro, onde você tem que projetar a voz, mesmo sussurrando, você tem que ter uma projeção de voz diferente. Na dublagem, não. O microfone não aceita mentira, assim, ele tem que ser tudo muito verdadeiro. Se eu vou sussurrar, eu vou sussurrar. Se eu vou gritar, eu vou gritar. Se eu vou projetar um pouco mais ou um pouco menos, tudo isso tem que ser como na vida real. Então, essa parte é bem interessante. Também a parte técnica, né? O que você fazer para ter um bom sync aliado a uma excelente interpretação. Eu costumo dizer que Sync, só para quem está escutando a gente não sabe o que é. sync é você colocar a voz na boca do personagem. A sincronização. Tá bom. Que aqui é um apelido carinhoso para sincronização. Isso, sync é o sincronismo. Okay. É o sincronismo. E você precisa de algumas técnicas para fazer isso, porque a dublagem, além de ser uma atividade artística, ela é uma atividade também de produção. Você está numa empresa que tem que ter tem que dublar diversos filmes por dia e você precisa ter uma produção. Para isso você tem que ter uma dinâmica de trabalho onde você não leve muito tempo para fazer aquilo. Então a técnica para o sincronismo, para a interpretação, é muito importante para que você resolva isso de uma forma rápida e eficiente. Tá. E como que esses profissionais conseguem, eles se preparam e trabalham para transmitir a emoção daquele personagem que eles estão dando a vida, Sim, né? Essa sim. sincronia com os originais, porque provavelmente eles chegam feitos em outro país, vêm para cá, a gente tem que traduzir e dar essa emoção para eles. Certo. Como que é esse preparo? Bom, não existe um preparo anterior ao momento que você entra no estúdio, né? Tá. Não há essa possibilidade, até por conta de os trabalhos hoje em dia, principalmente, eles às vezes têm lançamento mundial no mesmo dia, entendeu? Para o mundo todo. Então tem muito a coisa do sigilo, então nada pode vazar. Então você entra no estúdio, às vezes sem saber, na maioria das vezes sem saber o que você vai fazer, e aí o diretor, em princípio, ele foi o único que assistiu o filme, né, escalou e tudo mais, então ele vai te dar um briefing da história, ele vai te contar o que é o teu personagem, o que é o filme e tudo mais. A partir daí, você, então, vai saber onde é que está o teu personagem. Ele é dividido em uma coisa que a gente chama anéis, que são trechos de 20 segundos, para você se achar. Tem um time coder, né, ali, para que você se ache dentro do trabalho. Você vai para o anel, digamos, anel 10, lá, que começa o teu personagem, e você tem o texto e tem o filme ali naquele ponto. Ele vai passar, você vai assistir como um telespectador, tá? Porque o que acontece? O telespectador, por mais leigo que seja, ele vai sentir a emoção, ele vai saber se é uma comédia, se é um romance, se é um filme de terror e tal. E aí você, enquanto ator, você tem que absorver essa informação, pegar o tom do teu personagem, pegar o sentido do que ele quer dizer, muitas vezes um subtexto, o que tem escondido ali naquela frase que tem a ver com a interpretação do personagem, né? Um pouco do que o diretor te contou também. E reproduzir da melhor forma, não é uma imitação, e sim uma versão brasileira da nossa interpretação daquilo que você está vendo. Para mim, a melhor dublagem é aquela que você mais se aproxima
do original sem ser uma coisa de imitação, como eu disse, entende? Então, E sabe o que eu queria te perguntar? Você falando de diretor de dublagem e dublador. Essa foi uma coisa que, fazendo o roteiro, a gente ficou curiosa. Qual é a diferença de um dublador e de um diretor? Tipo, o que faz um diretor de dublagem? bom, então o dublador é o começo de tudo. Se você for hierarquizar, o diretor vem na Sim. sequência. Você só pode ser diretor de dublagem tendo pelo menos 5 anos de trabalho na dublagem, né, como dublador. Uhum. A direção de dublagem, ela vai cuidar de todo o filme, dirigindo cada ator que venha interpretar todos os personagens do filme. Porque hoje em dia não se faz mais junto, né? Não, não. Hoje em dia a gente faz já tudo separado, mas mesmo na época que era juntava 3, 4 na estante, você precisava do diretor. Ele vai dar a unidade interpretativa, o tom né? Às vezes você ouviu e está meio fora do tom, o diretor diz, olha, eu quero que você fale um pouquinho mais baixo, observa lá, ouve de novo. Então ele vai dar uma unidade do trabalho. Ele vai ver a questão do texto também, porque o texto de dublagem ele é um pretexto. Uhum. Por que é um pretexto? Porque eu posso, se eu colocar 3 tradutores para para traduzir o mesmo filme, vão vir corretas, né? As pessoas são, vamos dizer, traduzem muito bem do inglês, vamos Passa um colocar o inglês. recado. Porém, um vai ter uma métrica legal, vai ficar no tamanho bom para se dublar. O outro ele não tem tanta essa preocupação, então às vezes está curto, está longo. O outro, em compensação, ele, ele vai usar palavras, né? A gente tem muito sinônimo no português, então ele vai usar palavras diferentes, que às vezes esse aqui se encaixa melhor ou aquele. Então, por isso que eu digo, o texto é um pretexto. Eu pego o texto, ele é uma base, mas a gente pode mexer, desde que não mude o sentido. Eu posso mexer, eu posso tirar uma palavra, posso acrescentar uma outra para resolver a questão técnica do sincronismo. E esse mexer é o diretor que mexe? Ou, por exemplo, o dublador tem algum espaço de repente, improvisar alguma coisa que na hora ele vê que ficaria legal, que faz sentido? Existe essa É liberdade? possível sim, é possível. Mas como eu ensaio e o diretor ouve Uhum. o que eu estou, digamos, improvisando, ele pode dizer, olha, isso aqui eu não posso mudar, porque lá na frente um personagem que eu já gravei diz essa frase que você disse agora aqui. Ah, que fulano disse isso. Então ele já está repetindo uma coisa. Então não é possível mudar. Então a gente sempre tem que passar pelo crivo do diretor. Ó, eu posso mudar isso aqui, eu posso eu posso cortar isso aqui. Aí ele vai dizer sim ou não. E aí você tem que, né, ser dirigido por ele. Senão... E aí você vai escutando o que as pessoas já dublaram e vai fazendo o seu? Ou cada um faz o seu sem escutar o que os outros foram dublando? Há pessoas que até gostam de colocar o dublado do outro. Para mim, eu Sem não gosto. escutar. Eu contraceno com os originais mesmo. Uhum. E eu queria perguntar sobre essa adaptação de diálogo mesmo, porque tem alguns que ficam até mais icônicos quando são traduzidos para o português. Por exemplo, no Rio, que tem Festa em Ipanema, meu amor, ou do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Que ela tá tão na sua. Como esses processos de adaptação, eles passam por um tradutor Sim. e depois o diretor vai lá e faz os ajustes que fazem sentido regionalmente falando? Certo. Tipo, piadinhas brasileiras que só quem é daqui vai entender. É o Sim. diretor ou é o tradutor que faz isso? Quem faz esse trabalho? Não, em geral é um conjunto, né? Dependendo do tradutor, ele já pode sugerir alguma coisa assim. Senão ele coloca uma rubrica, né, um entre parênteses, sugerindo algo, no caso de uma piada, né, para que faça sentido para a gente e tudo, mas o diretor ele tem a palavra final, ou ele aceita aquilo, ele não, ou ele sugere uma outra coisa, e juntamente também com o trabalho do dublador, né, para não engessar, a gente também colabora ali. Né?
né? Porque tem umas piadas que são muito icônicas. A dublagem brasileira é muito rica nisso, né? Em fazer uns trocadilhos que fica genial. Sim. O único porém que eu vejo disso é a gente não ultrapassar o limite e começar a mudar o filme. Tá. Porque é uma dublagem, versão brasileira, Uhum. mas não é uma outra obra, entende? Então eu sou um pouco cético assim nessa questão de colocar, às vezes, uma coisa muito regional, sabe? Eu não... dependendo do trabalho, eu não posso colocar uma gíria extremamente paulista se eu vou ter isso aí no Rio, no Nordeste, no Sul. Então é preciso respeitar, né? O neutro é o melhor, né? Mas, sem dúvida nenhuma, e quando se trata de desenho, a gente tem mais liberdade criativa também. Do que essa um coisa filme. do texto, do que num filme, exatamente. E, inclusive, de coisas regionais. Você sente que ainda tem um preconceito? Porque o tipo de dublagem que a gente mais vê é paulista ou carioca. Sim. Existe esse estereótipo que não é usado muito de um jeito pontual, assim, de outros sotaques do Brasil? Já houve assim um preconceito muito grande, inclusive de dubladores cariocas não conseguirem dublar no Rio, em São Paulo e vice-versa. Isso caiu já há muitos anos, tem muito carioca aqui, tem muito paulista no Rio. Hoje você tem empresas de dublagem com essa coisa, né, do digital, da coisa pode ser feita à distância e tudo. Tem dubladores em outros estados, como também tem empresas no Paraná, em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Você tem menos isso, é mais aceito. O próprio sotaque no país, por conta até da televisão e tudo, ele está diminuindo a distância. Existe um sotaque pernambucano, baiano, gaúcho e tal, mas anos atrás era muito mais distante entre os estados, né? Agora, como eu vivi em muitos lugares no Brasil, às vezes, numa frase, eu falo porta e acorda. Mistura os sotaques. Eu saio desse R paulista e eu uso o R carioca, misturo um pouco, não tem problema. E faz parte também. Faz parte. É o linguajar coloquial e que as pessoas utilizam, né? Falar normalmente, assim, todos nós nos entendemos, seja de qualquer região. Ok. E eu tenho uma colinha aqui que me diz que existem tipos de dublagem. Tem a dublagem de locução, que, me corrija se eu estiver errada, é a que sobrepõe a voz original. Então, por exemplo, normalmente é que você vê nos canais de documentário, tem alguém falando, e aí você escuta a voz da pessoa e tem a dublagem por cima. Na verdade, aí não chega a ser uma locução. O nome mais correto é voice over, que é a voz em cima do original. Em geral, isso acontece quando, por exemplo, num filme de depoimento, alguma coisa um reality, alguma coisa, que tem alguém famoso. Que aí não querem tirar a voz da pessoa. Não vai tirar a voz da pessoa, a pessoa está fazendo um depoimento e não vai dublar também, colocar uma outra voz naquela pessoa. Então vem a voice over que ela vai estar, a voz original está atrás, as pessoas escutam e você coloca em cima. E aí tem a sincronização labial, que é a dublagem mesmo. Que a dublagem mesmo é sincronismo total. Qual que você prefere ou acha mais difícil? Tem alguma que... Olha, o voice-over, ele é mais... é até mais fácil, né? Porque você não tem que se preocupar com sincronismo, nem com interpretação. Em geral, é uma coisa neutra. Se a pessoa está falando e faz... o cara que faz a voice-over não vai fazer a reação. Entendi. Ele vai falar e neutro, ele não vai com sentimento. A pessoa está falando, começa a chorar, eu não vou chorar, eu vou fazer uma coisa meio neutra mesmo. É mais quase que como se fosse uma tradução simultânea. Tá. Já a interpretação dublada, aí é tudo, né? Aí vai desde a interpretação a um sincronismo
É um trabalho mais é completo. muito mais complexo. E você tem que resolver de uma forma muito rápida. Né? Quando você tem mais prática e técnica, você assiste uma vez, às vezes já dubla logo na segunda, às vezes você assiste uma segunda e dubla na terceira. Claro que, como é um trabalho, entre aspas, artesanal também, você erra, faz de novo, hoje a tecnologia permite que eu pegue um trecho de uma frase, se tiver uma pausa, no meio dessa frase, corrigir ali, por um problema de dicção, por um problema de sync, vários são por um problema técnico, teve um barulho, teve uma coisa. Então você tem a condição de fazer uma ediçãozinha ali naquele ponto. Mas é esse trabalho assim que exige muita velocidade, resolvendo a coisa com muita rapidez. Você falou de tecnologia, né? Eu Sim. queria puxar o gancho IA. Certo. Como que você enxerga, assim, o futuro dos dubladores com a IA? Que eu sei que já existiram algumas polêmicas, inclusive de um documentário que a Globoplay, se não me engano, fez, que Isso, foi dublado usou a IA. através de IA. Isso. Assim, acho que tudo o que relaciona a IA agora não tem muitas leis e normas ainda. Mas como que você vê esse futuro de dubladores versus IA? Ou com a IA pode ajudar ou atrapalha? Como que você enxerga isso? Ainda está muito cedo, né, para a gente ter uma opinião absolutamente formada, mas eu não estou, né, eu já venho aí há muitos anos acompanhando inclusive as mudanças tecnológicas nos últimos 20, 30 anos com muita velocidade. E é sempre muito difícil as pessoas aceitarem o que vem de Mudanças. novo, né, as mudanças. Quando, né, quando começou o negócio do DVD, né, de ter a fita de VHS e tal, que já colocava na tua casa para você assistir um filme, veio aquela coisa de vai acabar com o cinema. Não Sempre acabou, tem, né? né? Os streams, vai A acabar com a TV já televisão, a é... TV, papapá, e tudo isso, né, sobreviveu, o teatro continua vivo, né, é a forma de arte mais antiga, né, do homem. E eu acho que vem para somar, mas é preciso regulamentar, né? Não pode ser ao Deus dará, não pode ser à torto e à direito, que você, por exemplo, coloque a tua voz num filme e vem alguém aí com sede de lucro e pegue a tua voz e reproduza num outro trabalho e não te pague por isso. Então tudo é possível, né? É possível até que eu possa vender a minha voz para uma determinada empresa, para ele usar em todos os trabalhos, eu não vou precisar fazer mais, eu faço um bom contrato com ele, fico na praia e tudo bem. Então minha voz vai estar nos trabalhos lá. Agora, por outro lado também ainda precisa melhorar muito, né? Sim. A IA, ela tem essa coisa, né? A inteligência artificial, ela vai armazenando as informações, mas ela não é humana. Então a dublagem viva é o grande barato, né? Você, como eu até falei no início aqui sobre a interpretação, a IA, vamos dizer, vai dar uma inflexão correta, mas e o subtexto? O que eu queria dizer com aquilo? Eu posso dizer para um personagem, eu te amo, mas o meu subtexto está dizendo eu te odeio. Então esse eu te amo, ele tem uma pitadazinha de um subtexto que passa para quem está ouvindo, nossa, ele falou eu te amo, mas ele está dizendo eu te odeio. Então isso a IA não consegue perceber, é uma máquina. Então é isso, ainda é muito complexo, porém eu acredito que não vá substituir, né? Saber dançar junto, né? E aí vamos fazer trabalho juntos, usar a IA responsavelmente, né? Uma série de coisas. Mas a dublagem mesmo, o trabalho do ator, eu acho que é insubstituível. E acho que outro assunto também que se fala bastante hoje em dia, acho que envolve até marketing, digamos assim,
que existem muitos atores famosos e até influenciadores começando a dublar filmes. E aí eu queria trazer uma reflexão e perguntar mesmo. Às vezes é jogada de marketing. E aí acaba perdendo a qualidade da dublagem por eles escolherem por um nome famoso do que por um dublador que de fato conseguiria entregar a vida que aquele personagem merecia? Não resta dúvida que a dublagem, por um profissional da dublagem, tem, né, essa coisa já de a pessoa ter já a técnica, ter a experiência. Não resta dúvida que vai ser muito bacana. Mas, por exemplo, eu dublei Kung Fu Panda, fazendo o Mestre Shifu, onde o meu colega que dubla o Panda é um ator, que é o Lúcio Mauro Filho. Então ele deu um show. Ele não é um dublador profissional, ele não faz isso, ele trabalha em outras áreas da atuação, mas ele foi brilhante. Outros não atingem isso. Mas eu não sou contra. Quando diz, o Star Talent vai fazer e tal, eu acho que isso inclusive divulga a dublagem. Faz até com que pessoas que eventualmente não iriam a um cinema, Chama porque as tem pessoas. algum preconceito sobre a dublagem, não sei o quê, vai e ele vê inclusive a interpretação dos demais, né? Porque não é todo o elenco que é de Star Talent, e aí ele vai gostar e tirar aquela imagem negativa que ele tinha e tudo mais. Então eu acho bacana, acho que divulga, não vejo problema. Em Divertidamente aconteceu isso, né? Que teve muito nome famoso na dublagem, Tata Werneck. Isso. Inclusive, falaram que o jeito dela parecia com o jeito da personagem que ela dublou, que era a ansiedade. Tá. E sem dúvida eu acho que chamou muito pra... Sim, chama né? bastante. Tentar. Chama bastante. E é legal também, às vezes, você dar um rosto pra quem tá dublando, porque eu tinha muito isso quando eu escutava rádio, indo pra escola, assim. Sim. E aí, uma vez eu fui numa rádio e conheci a locutora, que eu ouvia todo dia de manhã. Aí eu fiquei, essa é a sua cara! Tipo, que e loucura! é totalmente diferente, né? Muito! Nunca Totalmente é o que a gente diferente. imagina, né? Hoje a gente tem uma coisa que a dublagem saiu dos estúdios há muito tempo já, né? Sim. Antigamente, eu, quando era garoto e os filmes e os desenhos que eu via, a gente não tinha possibilidade de ver quem era que fazia. Até porque a gente não sabia nem de onde vinha aquilo, né? A informação era muito precária. Foi aquilo, quando eu conheci o estúdio, ver o rosto, né, a cara da voz é muito interessante. É muito legal. E hoje com essa coisa da internet e tudo, e até com Cavaleiros do Zodíaco, que foi um divisor de águas dentro da dublagem, a partir dali os atores passaram realmente a ser conhecidos e cultuados e seguidos hoje como qualquer artista de novela ou que seja. E eu sinto que hoje em dia ainda as pessoas têm muito carinho pela dublagem de desenho animado. Acha muito legal, e a versão brasileira, né? Sim. Mas a dublagem em filmes ainda é vista como uma versão menos inteligente. Tipo, eu quero ir no cinema, vou ver filme legendado. Não quero ver filme dublado, porque quer ver filme dublado? Não. Você também vê esse preconceito com a dublagem em filmes? Diferente do carinho que a gente tem pelos desenhos? Você percebe isso? Sim, isso tem diminuído bastante, tanto é que tem muito filme dublado que vai para o cinema. E aí eu vou precisar fazer um paralelo com alguns países do mundo, como a Espanha, a França, França principalmente, Alemanha também. Você tem os filmes dublados e tem os filmes legendados, porque eu tenho que ter o meu direito de escolha. Sim. Só que lá você vai ter 10 salas de cinema, 8 são com filmes dublados. Você quer ver o filme no original, tem 2 lá opções de salas para você assistir. No Brasil é o contrário ainda. Então são 10 salas com o filme legendado. Das 10, 8 são original e 2 só o dublado. Isso tem mudado porque a dublagem ela está sendo muito mais aceita. Quer ver um exemplo? A TV a cabo, quando chegou no Brasil, demorou para aumentar o número de assinantes, porque era tudo original. E no cinema,
você ainda tem uma tela grande, ainda tem uma letra grande. Na televisão, além de você comprimir tudo, porque se você colocar tudo que está falando ali, você não vai conseguir ler jamais, até não dá tempo, teria que botar o negócio em câmera lenta para você conseguir ler. E é muito pequenininho. Então, não conseguia ter muito assinante. Quando eles perceberam que 2 ou 3 canais daquelas televisões a cabo tinham muito mais audiência, passaram a dublar. Hoje se dubla tudo. E você continua democraticamente podendo pegar uma tecla SAP e Escolher o ouvir que no quer assistir. original, legendado, legenda com original e tudo, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o ganho em termos de aproveitamento da imagem, do filme e tudo, se não tiver uma legenda, é melhor. A Sim. gente é habituado a isso por conta de antigamente não era colocado isso para o público. E outra coisa, você se sabe uma língua, poxa, que bom, assista em inglês, em alemão, em francês, né? Agora, são poucas pessoas que têm esse universo. E hoje em dia, mais ainda, porque hoje a gente consome do coreano ao finlandês. Sim. E era isso que eu ia perguntar também, já puxando para o final do nosso episódio. Você acha que a dublagem, de certa forma, ajuda a democratizar a cultura? Porque, por exemplo, não só de saber ler mesmo a legenda, que a gente ainda tem muitas pessoas que são analfabetas, mas, de repente, um deficiente visual, pessoas que têm dificuldade com a leitura. Perfeito. A dublagem democratiza o acesso à cultura, né? Não tenha dúvida nenhuma. Além de ser acessível, né, a qualquer um, você tem também a divulgação da própria língua falada, né, do Brasil. Então, essa coisa da Europa que eu estava falando, é que eles têm um verdadeiro, sabe, a coisa orgulho, né, orgulho da sua língua. Sim. Então a gente democratiza e também divulga a nossa língua falada, nosso português, que é tão bacana. E olha só que interessante, em Portugal falam português, mas as novelas, os filmes, muita coisa que eles consomem lá, eles pedem para dublar no Brasil, porque eles gostam do nosso sotaque. Que legal, não sabia. Não é E eles legal isso? consomem em português Ilha da do Brasil. Madeira, Moçambique, vários, Angola, Portugal, Que legal. mandam dublar aqui. Tem uma empresa de dublagem aqui em São Paulo, que na época ela é internacional, o cara acho que é lá da Colômbia, ele foi para Portugal montar uma empresa de dublagem. Pouco tempo depois ele veio para o Brasil porque eles queriam dublado no Brasil. Então, você vê, o português... Tem muito trabalho bom aqui, Temos né? trabalho e temos para muitos lugares ainda. Falando em trabalho, qual foi o trabalho mais legal e o mais difícil que você já fez? Mais legal. Mais legal é aquele que agrada muito ao público, né? Porque a gente faz, né? O ator, o artista, ele trabalha para o seu público, né? Se não tiver ninguém assistindo, não é legal, não é bom. Então, aquele que tem a maior visibilidade, que tem um retorno grande, que esse ano está fazendo 30 anos, aliás, já 31 agora, já estamos em 25, Cavaleiros do Zodíaco, que foi realmente um marco que abriu portas para outros animes e tudo mais. Esse foi um grande trabalho que me deu um prazer muito grande de fazer. O mais difícil e, pessoalmente, o mais... na coisa de satisfação como artista, pela dificuldade e pelo personagem em si, foi Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, que é um grande clássico, um filme de mais de 4 horas, onde eu dublei Jesus, e quando tinha 33 anos. Caramba. Dublei Jesus na idade que ele tinha quando foi crucificado. Então foi um grande presente para mim, um trabalho extremamente difícil, no tempo analógico, porque hoje as tecnologias, né, faz com que você consiga até movimentar o som para a esquerda, para a direita, comprimir, esticar. Naquele tempo não tinha nada disso. Se eu pegar, hoje você edita, como eu falei,
Naquele tempo, se você pegasse um trecho desse tamanho, assim, que a gente chama de bife, uma fala grande, e você fosse tal, e errasse lá no final, você tinha que fazer desde o começo. Não tinha como aproveitar absolutamente nada. Então era muito mais difícil e juntar essa coisa da emoção com a parte técnica que às vezes acabava com... Então isso é muito difícil e complicado, emocionante, fazia com que a gente tinha que dar um tempo, parar um pouco para voltar à emoção novamente, porque é um misto de, né, da parte bem técnica com a parte artística, então mexe com dois pontos que são meio antagônicos aí. Barney me marcou muito. Nossa, eu assisti na casa da minha avó o Barney, muito demais. Então você gostava daquele amo você, Sim. você, oi, eu amo você, a Juju. E pra gente encerrar, eu ia pedir pra você olhar pra essa... Qual é a câmera fechada dele, Gi? Essa daqui. E pedir para as pessoas se inscreverem no canal usando alguma voz de algum personagem que você já dublou, que você acha mais marcante. E aí, galera, e aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no podcast aqui do canal e tô gostando pra caramba. E eu quero que vocês assistam, compartilhem, curtam bastante, porque vocês talvez não me conheçam, eu sou o Leonardo Camilo, mas sou a voz do Ike de Fênix, que faz Ave Fênix! Golpe Fantasma de Fênix! E também daquele mestre Shifu do Kung Fu Panda que pede para todos terem paz interior. Paz interior. Marina, Perfeito. vá buscar o pergaminho do dragão. E depois vá limpar o castelo de Jade. Perfeito. Eles podem não conhecer o rosto, mas a voz eu tenho certeza que eles vão lembrar. Ah, conhece. Muito obrigada. Obrigado A você, gente encerra foi por ótimo. aqui. Foi muito gostoso nosso bate-papo. As Bom. portas estarão sempre abertas. Pra Muito gente fazer obrigado. parte 1, parte 2, parte 3, que eu acho que é um tema que rende muito. Tem muita coisa aí, viu? Tem muito. Tem muita coisa que o eu não tempo falei é curto aí. pra muita coisa. É isso. Então a gente faz uma parte 2. Faz sim. Lembrando que o curso de Rádio, TV e Internet aqui da Casper te insere nesse universo audiovisual para você que sonha em trabalhar com direção artística, de imagem, de programa e de programação, produzindo e criando histórias marcantes. Muito legal, gente. Para todo mundo aí que quer saber mais sobre todos os cursos da Casper, é muito fácil. Vem aqui na descrição, vai ter o link ou você acessa casperlibero.edu.br e saiba mais informações. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Nós temos episódios novos a cada 15 dias, então se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo, tá bom? E vem aqui na descrição que tem um monte de link de coisa boa para assistir também. E claro, nos seguir nas redes sociais, tá bom? Vai estar tudo aqui. Beijo, tchau!